Fala galera, aqui é o João do canal João Sena Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ver aqui um top 10 dos aliens mais poderosos do Albedo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí e bora pro vídeo. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma observação rapidinho aqui, que nesse top 10 não vai ter os aliens supremos do Albedo. Em breve, eu faço um vídeo dos aliens supremos mais poderosos do Albedo, mas no vídeo de hoje só vai ter os aliens normais. Então é isso rapaziada, sem mais enrolação, vamos nessa. Quando falamos de top 10 aliens do Albedo, temos que ter em mente algumas coisas, como por exemplo, o fato de que ele não tem todos os aliens que o Ben possui disponível. Mas por quê? Bem, primeiro vamos falar do Alien X. Ele originalmente não tinha acesso ao Alien, devido às chaves que limitavam a transformação no Super Omnitrix. E depois, o Albedo ganhou a habilidade de se transformar nos aliens no episódio O Dobro, ou nada, mas apenas os aliens que o Ben tinha disponível naquele momento no Super Omnitrix, e é até por isso que, no Omnitrix definitivo, não são mais necessárias as chaves. Então, por causa disso, ele também não tem acesso ao feedback, já que seu DNA não estava disponível naquela época, por ter todos os aliens que estavam disponíveis para o B, no episódio Batalha Final, incluindo Besta e Chama, mesmo que ele seja um alien, que o B não o tenha se transformado durante força alienígena. Mas o ponto é que o Albedo não pode adicionar mais alien, já que ele se transforma através de sua probabilidade, utilizando um estabilizador para conseguir se manter transformado, baseado assim na personalidade do Albino. Tipo, a personalidade do Albino faz com que os aliens que vão aparecer aqui na lista sejam melhores. Entendeu? E sabemos que o Derek de White, ele fez alguns ares que tá aqui não. São todos os ares que o Derek fez, o visual que realmente o Albedo tem. Então, por exemplo, o Albino não teria a peça que deixa embora. O Derek fez aí o visual como se fosse uma espécie de IC, e se o Albedo se transformasse em uma Nemuina, teria uma aparência assim, tá? Alguns aliens podem ter aparecido. Por exemplo, no episódio Noite do Pesadelo Vivo, que tá aqui uma opção de que é um sonho, mas usar isso que o Albino se transformou. Camari, todos ele tinha acesso. Ele poderia se transformar na vida real. Em 10º lugar temos aqui o Enormossauro. Ele é usado bastante pelo Albedo. A gente sabe que o Ben demonstrou muitos feitos aí com o Enormossauro. É força, agilidade, poder de crescimento. Mas o Albino, ele também tem uma grande maestria com o Enormossauro, por causa que ele usa bastante esse alienígena. Parece que é um dos preferidos dele, assim como é no caso do Ben. E é tanto isso que o Albedo, ele se transforma muito no Dinossauro Supremo. O primeiro Supremo que ele se transformou. É o que ele mais se transforma aí ao longo do tempo, por essa questão do Albedo de utilizar muito o alienígena. Conhecer bastante ele, vamos deixar ele aqui em 10º lugar. Em 9º lugar temos o Rook, e o Ruth é um caso muito legal, porque assim, até mesmo o Azimuth muito inteligente, ele poderia, se ele quisesse, controlar aí a mente do Rush, para ele não ficar com a personalidade agressiva, né, dos Apoplexions. Só que ele se deixou sentir a agressividade toda do Rush por causa que ele quer seguir o propósito do Omnitrix, se sentir na pele, o que é ser um outro ser. O Albino não tá nem aí com isso, então ele consegue controlar o Rush com a sua inteligência. Cara, se imagina se ele consegue fazer isso com o Rush, mas com o Rush Supremo, que é mais poderoso. E ele consegue controlar de boa ali, como mostrado a série, que é o que é interessante de analisar. O Ben, ele tenta se transformar no Rush Supremo, só que acabou não conseguindo nenhuma das teorias, que o Rush Supremo seria irracional demais para o Ben para controlar. E é por isso que o Supremo Trix não permitiu o Ben evoluir. O Rush sabe, mas isso é uma das teorias, né? Mas o caso do Albedo, ele consegue sim controlar a mente do Rush. O At é excelente. Sabe que ele é muito poderoso, né? Conseguiu resistir a uma queda de muitos pés. Ele tem a questão lado dos combates, né? De saber vários golpes. Ele sabe e inventa outros. Então imagina o Albedo com a inteligência dele. Ele poderia criar golpes de luta galáctico com a sua inteligência.
Em oitavo lugar temos aí o Diamante. Ele mostrou o diamante cromatizado lá em Força Alienígena. Porém, o Albino também tem aí o diamante é um mini-verso, né? Ou seja, a gente vê aqui ele é vermelho, que é aquela questão, né, galera? Muitos aliens do Albedo, eles têm uma cor diferenciada por causa da corrupção de DNA, mas outros ares pode ser que naturalmente, que sejam daquela cor, mas no caso do diamante, a gente pode acreditar nas duas possibilidades, que seja uma corrupção no DNA, já que o pop do clássico confirma que existe outras gemas de Petrol Sapiens, então tem essa possibilidade. Ou é o diamante convencional, porque tem aquela coisa, ou bem, ele tem os dois diamantes no Onitrix, né? O diamante cromatizado, o diamante antigo, ou o diamante cromas já tá bloqueado ou não. Ele tá desbloqueado, só que ele existe um outro slot ali do Onitrix, tipo glutão puro e turvo, né? A gente sabe que o bem vai se transformar nos dois e os dois. Assim o ícone deles é separado quando o bem vai se transformar em um dos dois. Sabe, pode ser o mesmo casal com o diamante em relação a ele, traumatizado e o diamante antigo. Ou pode ser que realmente o diamante antigo do universo seja o cromatizado, mas a cabeça dele não tá cromatizada. Mas isso aí é a lógica sábia celestial, né? Que eles mudaram pra aqui. Diamante não tem a cabeça cromatizada. Semelhante aí aos petrossáveis que ressurgiram, né? Tem essas possibilidades, né, em relação a diamante. O diamante é um dos ares que a gente sabe. Então imagina o Albino com a sua inteligência. O que é que ele poderia fazer? Dominar com o diamante, né? Agora temos em sétimo lugar, temos o NRG. Quando estamos falando dos aliens e seu totalitário, NRG é o segundo alien mais poderoso, utilizando o seu potencial máximo. Ele pode fazer muito além do que o Gwen fazia com o NRG, como disparar rajada de energia radioativa e até criar lava no chão com seus poderes. Com o seu poder máximo, ele poderia fazer coisas que o Pandor fez em sua aparição. Como vemos, ele absorver energia para ficar maior e mais poderoso, além de ter até demonstrado intangibilidade, o que é um poder bem absurdo. Dessa forma, não temos dúvida nenhuma de que sim, o NRG é extremamente poderoso. Na sexta colocação temos os Narrow, um alien que se destaca bastante quando estamos falando de seu potencial máximo, já que nos é confirmado que ele pode realizar magia, vendo elas semelhantes às maldições egípcias. Isso é algo que para o Ben aprender demoraria bastante tempo. Ele precisaria do controle. Mestre, Angel Albedo é capaz que ele tivesse até mais facilidade, tanto devido a seu intelecto, tanto também com o fato de que ele é um vilão, e não teria nenhum problema moral em realizar maldições. A gente pode até imaginar que ele poderia fazer uma parceria com o Cthulhu para aprender algumas coisas, já que também é confirmado que ele possui. Temos a maldição, o dito Tankaman, que diz que se você encostar na tumba dele, você vai morrer. Então, caso os Naru usasse essa maldição, se você encostar nele, é provável que você morra também. Em quinto lugar temos o Fantasmático, que é um alien que a gente sabe que tem um grande potencial, até porque ele é um alien full blau. Isso quer dizer que a transformação dele é 100%, é norta, e não tem uma porcentagem mínima do usuário. Talvez possível um albino de ser possuído pelos isqueiro, mas é provável que o seu estabilizador tenha alguma tecnologia contra isso, já que o próprio Azimuth afirma que o estabilizador é inteligente ora, que aparelho inteligente, pelo jeito vai durar para sempre. Logo o Albedo conseguiria usar o alien sem nenhum problema, podendo desfrutar de sua intangibilidade, poder misturar intangibilidade e tangibilidade. Dessa forma, podendo atacar inimigos por dentro de seus corpos. Também a sua habilidade de possessão, que é capaz de controlar os seus oponentes, e até utilizar seus poderes. É claro, poderes demonstrados pelo próprio Sker, como disparar feixes de energia e também telecinese. Então é fato que sim, o Fantasmático é extremamente poderoso, e tem um potencial absurdo, merecendo sim sua colocação. O quarto lugar estando com Gravataque. Não tem muito o que se explicar. O Gravataque Supremo é um dos, ou se não o supremo mais poderoso de todos. O Gravataque normal, por si só já mostrou feitos impressionantes, como por exemplo, uma força aprimorada, sendo capaz de abrir um buraco no chão, o poder de controlar a gravidade com essa aura, né, que é algo impressionante que dá muito poder a ele, além, é claro, dele ser capaz de abrir um buraco negro, como ele mesmo fez na série. E como confirmado pelo Dan Carroleal, se ele treinasse, mas ele pode criar um quasar, o que é algo muito poderoso. Quarto lugar fica pro Gravataque.
Em terceiro lugar está o gigante, que na linha do tempo Prime, a gente nunca viu o Albedo se transformar no gigante. A gente viu e se transformar no gigante no jogo Ben 10, Cosmic Destruction. Sem esse jogo ele não é considerado canon, não para a linha do tempo Prime, porém ele é canônico pro multiverso Ben 10, como uma linha do tempo alternativa. E além do mais, a personalidade do Albedo do jogo é a mesma do Albedo Prime, o que faz que a gente possa concluir que os feitos do gigante naquele jogo é o mesmo que o Albedo Prime faria na linha do tempo Prime se ele se transformasse no gigante. A escritora do jogo é a Charlotte Bloise, que é a esposa do Dow no McDonald's, e também é a escritora de Ben 10 Universe, né? Editora de história. Então isso faria com que sim, a gente possa concluir que os feitos do gigante naquele jogo são os mesmos do gigante que o Albedo Prime se transformaria. Claro que em questão de design seria diferente, mas em questão de feitos, pelas personalidades serem as mesmas, seriam os mesmos. E no jogo o Albedo fez feitos extremamente impressionantes, como por exemplo, ele foi rápido o suficiente para ir de um ponto da galáxia, usar na tempestade cósmica, até a Terra, enquanto o, bem como o gigante, conseguiu ser 24 vezes mais rápido que a luz, além que ele destruiu o planeta, usando os poderes Topusters do gigante do mal. Então com isso tudo dá para concluir sim, que o gigante do mal seria sem dúvidas um dos mais poderosos do hoje Albedo, e por isso merece o terceiro lugar no top. Em segundo lugar no top está o Tartagira. O Tartagira está presente no top, porque seguindo a lógica do episódio do Bronado e tals, o Albedo tem acesso ao Tartagira, e se deve, porque o arco do agregor ocorre antes do episódio do Bro, nada logo aquele ponto da história. O Ben já tinha absorvido o DNA dos 5 alienígenas de Andrômeda no Super-Homem Retriz, fazendo com que ele tenha acesso aos 5 aliens. Então sim, o Albedo tem acesso ao usarem de Andrômeda, e no processo, ele tem o Tartagira. Isso faz com que o Tartagira do Albedo seja muito mais poderoso, e tenha bastante potencial do que o do Ben, já que graças àquela fala do Derek, na qual ele fala que se o Ben tivesse controle mestre, ele poderia aprender magia com Tartagira e tals. O Albedo seria muito mais poderoso, porque ele poderia aprender magia com Tartagira, porque tem todo o caso de estabilizador do Albedo, que faz com que ele possa ficar mais tempo como se ele tivesse no controle mestre. Então esse Albedo teria muito potencial, principalmente por causa da inteligência dele, na qual faria com que ele poderia aprender mais rápido magia, o que faz com que ele mereça esse segundo lugar. Agora em primeiro lugar, temos o Albedo em sua transformação normal. A gente já viu a transformação suprema dele, e para simplificar o Albedo supremo, ele é tão poderoso, tem um raio que supera até o glutão, que pode comer basicamente qualquer coisa, até os tapes celestiais, se for permitido o glutão pode comer. E também o raio dela é superior ao Gosma Cara, sendo que o próprio Gosma é o alien que é imune a raios. Só da gente ver isso na série, o raio do Albedo Supremo tem um nível absurdo de poder. Agora o Albedo normal é o que faz tudo acontecer. Ele conseguiu pegar o cristal polimorfo, sobre entender o contexto de como gerar e criar os aliens supremos também, e a forma normal do Albedo é muito mais inteligente. Ou ele não está suscetível à genética do bem. Porque, imagine você passar sua vida inteira sendo uma espécie, aí depois você se torna outra espécie. Claramente é melhor você ser você mesmo, e obviamente o Albedo sendo ele mesmo, é melhor e mais poderoso do que ser outro ser. Então, consequentemente, é por isso que consideramos o Albedo normal, o eu mais poderoso do Albedo, que é ele mesmo. Por ele ser ele mesmo, ele vai se dar o melhor para ser um Enha mais poderoso que os outros, ao invés dele ser outra espécie, como o próprio exemplo dele não gostar de ser o bem. Então o Albedo sendo ele mesmo com o potencial de fazer o que ele consegue fazer, porque a gente sabe que o Albedo normal é o ser que consegue se tornar supremo e se evoluir ainda mais. Então é por conta de todos esses fatores que a forma galvaniana do Albedo é a mais poderosa de todas, mas claramente poder massivo, destruição ou força física ele está longe, mas agora contando a lógica de personalidade e inteligência, aí sim ele sem sombra de dúvidas é o alien mais poderoso desse nosso top 10. Bom galera, finalizo esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo, falou e fui!